Alô, Brasil! Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo pré-Real Madrid-Leganés pela Copa do Rei da Espanha. O jogo acontece amanhã às 17 horas, horário de Brasília. Então o Real Madrid terminou hoje a preparação. Uma preparação bem caótica, né? Desde o último jogo contra o Espanhol, as coisas parecem que para o Real Madrid começaram a dar tudo errado. Primeiro a lesão do Rüdiger. O Rüdiger... a gente já falava que o Rüdiger era um jogador que precisava ser cuidado, né? Já que só tinha ele como zagueiro depois da lesão do Militão, e aí aparece o Asensio, as opções ficaram escassas, então era um jogador que era preciso cuidado. Falei no vídeo anterior que era uma lesão no joelho, mas eu ainda não sabia mais ou menos qual era o diagnóstico, então no domingo saiu lesão na coxa, bíceps femoral, então o Rüdiger perde os principais jogos da temporada até aqui, né? Não enfrenta o Atlético sábado, tá fora contra o Manchester City na próxima semana. Pode ser que volte para o jogo da volta no Santiago Bernabéu lá no dia 19. Mas aí fica na dúvida, então o Real Madrid fica sem seu principal zagueiro para os jogos mais importantes da temporada, muito porque o Ancelotti não descansou o Rüdiger em jogos fáceis, né? Então não quis dar minutos a jogadores da base, e aí o Rüdiger estourou. Próximo caso, talvez seja o Valverde. O Mbappé também, que jogou muitos jogos, já começa a sentir e amanhã não joga. O Bellingham também. A carga tem sido muito pesada para os jogadores do Real Madrid, e muita gente está fora do jogo de amanhã contra o Leganés, dúvida para o jogo contra o Atlético, mas o Ancelotti tem muita culpa nisso, né? Outra lesão é a do Alaba, mas aí é uma lesão esperada e comum, na verdade, né? Quando um jogador tem uma lesão muito grave, como foi a do Alaba, atingiu o menisco, o ligamento anterior cruzado, quando você se recupera, é normal depois que o corpo compense em outras áreas. A lesão muscular é de praxe, assim, né? Você voltou a jogar, pouco tempo depois tem a lesão de praxe. O Alaba, com a lesão do Rüdiger, talvez fosse a opção mais plausível, apesar que está voltando agora. O Ancelotti provavelmente iria arriscar com o Alaba nesses próximos jogos, mas aí acordamos hoje com a notícia da lesão dele. Aí o Ancelotti vai para a coletiva, fala que o Mbappé não joga por um golpe. O golpe, tão polêmico o golpe, que está gerando muito barulho na Espanha, e as reclamações do Real Madrid do jogo contra o Espanhol, quando o Romero atinge o Mbappé na região da panturrilha, e aí tá um pouco inchado, tá um pouco dolorido, então o Mbappé vai ser poupado. E aí, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa questão do Real Madrid soltar nota oficial, cobrando a arbitragem e tudo. Mas é isso, o Mbappé não joga, o Jude Bellingham também com dores não vai estar à disposição amanhã para a Copa do Rei. É um jogo, o Real Madrid e o Leganés eu acho que vai ser um jogo bem duro, porque o Leganés é um time bem chato, é um time que venceu o Barcelona e o Atlético de Madrid, os dois jogos fora de casa, então é um time que já mostra ser um adversário complicado. O Real Madrid foi a Leganés, venceu 3-0, mas aí não foi aquele jogo, oh meu Deus, que jogo fácil. Mas deve ser um confronto bem complicado, né? Você vai ver a linha de zaga, provavelmente amanhã vai ser Asensio e Tchouaméni. Novamente o Tchouaméni vai ser zagueiro, a gente já reclama que o Tchouaméni não tem pinta de zagueiro. Eu achava até isso, que o Tchouaméni deveria ser zagueiro, mas vendo os últimos jogos, os últimos meses, sem chance. O Tchouaméni tem que voltar a ser volante, aquele cabeça de área ali, para começar a jogar bem. O Tchouaméni é um jogador bem senalado, como dizem na Espanha. Assim, né? Os olhos estão virados para ele, porque tem falhado quase todos os jogos. Não é erros graves, como o Ancelotti falou, não tem erros graves, né? Mas eu acho que o Ancelotti esqueceu do jogo contra o Barcelona, ou da postura, muitas vezes, do Tchouaméni nas partidas. Mas é isso. Amanhã, o ideal seria que fosse Asensio e Jacobo para a zaga, né? O Jacobo, que é um zagueiro super elogiado, jogou alguns minutos contra o Salzburg, então poderia já começar jogando. E amanhã é o jogo para isso, é Copa do Rei, talvez por todos os problemas da temporada, sacrificar um pouco a Copa do Rei para testar os jogadores que podem contribuir da base seria muito importante. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer amanhã, mas aí provavelmente no sábado a dupla de zaga é Asensio e Jacobo. O Camavinga deve voltar no sábado, mas aí 3 semanas sem jogar é bem complicado, né? Para o Camavinga, que pode ser uma opção na lateral esquerda, né? Já que o Fran Garcia, o Mendy não dá, o Mendy principalmente numa fase terrível.
Até se fala do Mendy ser uma opção para a zaga, e aí eu acharia um desastre, né? Para o Real Madrid. O Mendy não está bem na lateral esquerda, vai jogar bem na zaga? Não sei. Para os jogos maiores, Valverde deve ser também o lateral direito, mas vamos ficar esperando amanhã ainda deve jogar o Lucas Vázquez. Mas eu também queria destacar uma coisa, que toda a situação do Real Madrid, eu reclamo muito do Ancelotti aqui, vocês que acompanham todos os vídeos, vocês dá para perceber, e não é porque eu não gosto do Ancelotti, não. O Ancelotti é um dos meus preferidos da história do Real Madrid, da história do futebol, mas você vê que ele tem negligenciado muitas questões, a questão do Militão, o Ancelotti estourou o Militão, essa questão de não dar minutos aos jogadores da base que pode contribuir, ao Arda Güler, ao Endrick, mas eu acho que o grande culpado é o senhor Florentino Pérez. É o senhor Florentino Pérez, porque não dá para... A temporada passada o Real Madrid teve muitos problemas de lesões durante a temporada, e aí não quis contratar, e jogadores que tinham conseguiram suprir a ausência dos machucados, né? E aos poucos foram voltando, o Militão voltou, depois o Courtois voltou. E aí deu certo, o Carlo Ancelotti conseguiu, em algumas partidas, jogar com o Carvajal na zaga, e o Real Madrid conseguia sobreviver, o Real Madrid conseguia pontuar, ganhar os jogos, com todas as modificações. Mas como o Florentino Pérez foi negligente nessa temporada, é o Real Madrid que termina a temporada campeão europeu, e aí perde Kroos, Nacho e Rossello. 3 figuras importantíssimas na temporada passada. Kroos, com todo o recital, é um dos melhores meias da última temporada, se não o melhor. Meia, assim, não aquele meia mais ofensivo, mais o meia organizador, o meia defensivo. O Toni Kroos foi um dos melhores, se não o melhor da temporada. O Nacho, muita gente reclamava do Nacho, mas era, como eu escrevi um texto que eu fiz pro Nacho, é o que sempre estava. Quando o Real Madrid mais precisava, o Nacho é o que sempre estava. E o Rossello, aquele camisa 9 especial, né? A moda antiga, que fica grudado na área, que é bom de cabeça, faz um bom pivô, que nos levou à final da Liga dos Campeões. Então, o Ancelotti, o Florentino Pérez e o Ancelotti parece que resolveram todos os problemas do Real Madrid com o Mbappé. O Mbappé chega, então todos os problemas do Real Madrid foram solucionados, sendo que foi ao contrário. O Real Madrid entrou numa decadente de jogo muito grande. As pessoas estavam preocupadas se o Mbappé ia acabar com o vestiário do Real Madrid e esqueceram que o Real Madrid poderia cair em jogo. O Real Madrid caiu em jogo. O Real Madrid não joga bem há meses. Tem uma... É meio que um editorial do José Pedrerol, o El Chiringuito, depois de uma derrota do Real Madrid pro Barcelona, aquele 4-0 do show do Neymar e do Suárez em 21 de novembro de 2015, né? E aí o Pedrerol começa o El Chiringuito com uma bronca que é: desde janeiro o Real Madrid não joga nada. Desde janeiro o Real Madrid não joga nada. Isso lá em 2015, e ele fala, em janeiro tava o Ancelotti. O Real Madrid tem uma queda com o Ancelotti naquela temporada 14-15 muito grande depois das férias de Natal. Então, isso se repete agora. Desde setembro, o Real Madrid não joga nada. O Real Madrid não joga nada. O Real Madrid não tem jogo. Muitos problemas defensivos, de ataque. O time não se conecta, o time não teve aquele clique para a temporada, o time ainda não chegou para a temporada. Então, desde setembro, o Real Madrid não joga nada. E o Ancelotti tem muita culpa, mas o senhor Florentino Pérez tem muita culpa. Parece que o Florentino Pérez está relaxado. Ganhei muitas Champions nos últimos anos. É normal. E aí está se afundando, o Florentino Pérez está se afundando. Por quê? Com todos os delitos que o Barcelona tem feito, caso Negreira, caso Dani Olmo, as palancas, tudo, e o Florentino continua parceiro do Futebol Clube Barcelona. O Florentino continua parceiro do Futebol Clube Barcelona. Muita gente da torcida do Real Madrid tem reclamado disso. Florentino Pérez esqueceu do time para ficar apoiando o Laporta e o Barcelona, sabe? O Florentino parece que está fascinado no projeto Superliga. Então, muitos erros da temporada é do Ancelotti, claro, mas o Florentino Pérez é o principal culpado dessa situação toda. É isso, assim, a gente não espera, eu não espero que o Real Madrid ganhe títulos esse ano.
O Real Madrid não deve vencer o Atlético de Madrid no sábado. Eu não acho que o Real Madrid vai vencer o Atlético de Madrid no sábado. Tá voando, tá ganhando aqui na Copa do Rei por 3-0, voando fisicamente, com muito futebol. É um time. Hoje é muito agradável o Atlético de Madrid. Muitos anos eu reclamei que era muito chato ver o Atlético de Madrid, mas hoje é um time de futebol muito agradável, com o Giménez jogando muito, o Griezmann, o Depou. Então, eu não espero que o Real Madrid vença o Atlético de Madrid no sábado, e aí perde a liderança do campeonato, e aí a ladeira abaixo. Então, é um mês de fevereiro crucial para o Real Madrid, e eu não vejo com bom ânimo, assim. Eu vejo a situação do Real Madrid muito complicada, lesões, o mau jogo. Então, o Real Madrid está num momento complicado, a temporada pode acabar antes de março. É isso, curte, comenta, compartilha, manda para o seu amigo. Amanhã, depois do jogo, eu trago análise para vocês. Espero trazer o Real Madrid classificado, mas também não duvido que o Real Madrid amanhã patine contra o Leganés. É isso, até a próxima. Abraço do Helder Enfio.